No ar, mais um Sim de Luta TV, o noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que pode ser conferido no Facebook e no YouTube do sindicato. Toda semana informações atualizadas sobre a categoria e um resumo das principais notícias do país. E eu abro o programa de hoje falando um pouco da rica experiência que vivemos na última semana. O Ministério da Justiça solicitou o apoio do nosso sindicato no sentido de abrigar os imigrantes afegãos que estavam acampados há meses no aeroporto de Guarulhos. Uma ação humanitária que não podia esperar. Com a nossa colônia de férias Solebar estava fechada por conta da baixa temporada, resolvemos abrigá-los por lá, provisoriamente. O assunto repercutiu muito na imprensa e nós temos um trechinho da matéria exibida pelo Fantástico que conta toda essa história. Vamos assistir. Mais de 2,5 milhões de pessoas já deixaram o Afeganistão. Cerca de 9 mil entraram no Brasil, um dos poucos países do mundo que oferecem um visto humanitário e, com isso, acesso a direitos como saúde, educação e trabalho. Foi com essa esperança que chegaram ao país os afegãos que essa semana passaram pelo surto de escabiose, doença conhecida popularmente como sarna. A solução encontrada para a crise sanitária foi abrigar os refugiados na colônia de férias do Sindicato dos Químicos de São Paulo, na Praia Grande, litoral sul do estado. Mas, quando tudo parecia estar dando certo, a prefeitura bloqueou a entrada dos ônibus que levavam os afegãos para a cidade, alegando riscos à saúde da população. As famílias afegãs esperaram por mais de 3 horas. Estamos aguardando um telefonema, só está um pouquinho de paciência, já está tudo sendo resolvido. Foi necessária a intervenção do Ministério da Justiça. Nós consideramos que o diálogo sempre deve ser o caminho. Não há espaço, não há legalidade numa ideia de impedir a entrada em qualquer cidade brasileira. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande disse que, para selar o acordo com o governo federal, solicitou a presença de policiamento federal ou estadual e uma equipe médica na colônia de férias e afirmou que, após levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, foi constatado que os refugiados estavam saudáveis e sem sinais de sarna. Na madrugada de ontem, os afegãos chegaram à colônia e passaram a ter acesso a cozinhas e banheiros com água quente. 40 pessoas estão sendo vacinadas no protocolo para o refugiado. Eles estão recebendo imunização contra a poliomielite, contra o sarampo e a Covid. O trabalho de acolhimento que está sendo realizado pelo nosso sindicato é o primeiro neste formato. E segundo o coordenador-geral da Política Migratória do Ministério da Justiça, Paulo Willis, deve servir de modelo para outras ações emergenciais de acolhimento aos refugiados. Nós temos a entrevista do Paulo falando sobre isso. Vamos assistir. Nós também tivemos hoje uma conversa aqui com o sindicato, com parceiros, com as agências da ONU para estabelecer um fluxo da gestão do abrigo, né? Então esse abrigo agora é um abrigo provisório, mas também é um modelo, né, que a gente tem de como responder a situações emergenciais. Eu gostaria muito também de agradecer o apoio que estamos recebendo do CEAGESP, que doou frutas, legumes e hortaliças, e o apoio da Federação das Associações Muçulmanas no Brasil, a FAMBRAS, que doou proteína bovina e polpa de fruta com o selo Halal, um selo de confiabilidade de que esses alimentos seguem a tradição cultural deles. Na primeira semana, os refugiados receberam marmitex. Nós estamos organizando para que cada um possa preparar a sua comida e ter independência nos apartamentos. Eu quero ainda deixar claro para a categoria que foi uma situação emergencial e que não haveria prejuízos para os nossos associados. O compromisso com o governo é temporário, de 1 mês, renovável por mais 1 mês no máximo, e, portanto, no verão a colônia estará em pleno funcionamento normalmente para os nossos associados da nossa categoria.
Bom, demorou mais de 30 anos, mas a semana passada o governo do presidente Lula conseguiu aprovar a reforma tributária. Digamos de passagem que não é a reforma tributária dos nossos sonhos, mas já é um avanço para essa forma de tributação no país tão perversa, baseada apenas no consumo. Bom, o texto aprovado foi considerado positivo pela CUT, que soltou uma nota de apoio. Lembrando que na próxima fase as discussões devem contemplar temas como grandes fortunas, lucros e dividendos e a progressividade da tabela do imposto de renda, para que os trabalhadores paguem menos impostos. Vamos ver um pouco do que muda com essa reforma que ainda precisa ser aprovada pelo Senado. O principal objetivo da reforma é a unificação de impostos que serão substituídos por dois: contribuição sobre bens e serviços, que unifica o IPI, o PIS e o CONFINS, e o imposto sobre bens e serviços, que unifica o recolhimento do ICMS e do ISS. A reforma também propõe imposto zero na cesta básica e redução de alíquotas no serviço de educação, saúde, medicamentos, cultura e produtos agropecuários e transporte coletivo de passageiros. E prevê também a criação de um imposto seletivo para produtos que fazem mal à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. Outro avanço importante dessa reforma é que jatinhos e iates passam a pagar IPVA. Esses veículos de alto luxo eram totalmente isentos, enquanto o carro popular do trabalhador pagava o IPVA. Só o imposto de veículos aquáticos e aeronaves, a Receita deve arrecadar 4,7 bilhões de reais. Muito bom. É importante observar que com a reforma tributária o país melhora a arrecadação, reduz a desigualdade e amplia investimentos e gera empregos. Agora é pressionar para que essas mudanças sejam aprovadas na segunda fase na votação do Senado. Nós vamos agora para um breve intervalo e volto com a nossa advogada Elaine Coelho para falar um pouco sobre os direitos dos trabalhadores. Eu estou de volta aqui com a nossa doutora Elaine Dávila Coelho, assessora jurídica do sindicato, para tratar de um tema importante sobre o direito de recusa. Nós vemos acompanhando aí com muita apreensão o acidente no polo petroquímico que vitimou já de cara um trabalhador e infelizmente ficamos sabendo da notícia do falecimento do segundo trabalhador nesse acidente. Doutora Elaine, tudo bem? Qual é a importância de ter uma cláusula sobre o direito de recusa? Tudo bem, Hélio. Sem dúvida nenhuma, é uma das cláusulas mais importantes que está presente na convenção, tanto do setor farmacêutico quanto no setor químico. O setor farmacêutico ela é de número 64, do setor químico de número 68. Essa cláusula ela tem uma importância enorme porque ela trata de um direito de autodefesa do próprio trabalhador quando ele acha que a sua saúde, a sua integridade física se encontram em risco. Então, ele pode suspender a própria operação que ele estiver fazendo ou o próprio setor, o trabalho que estiver sendo efetuado num determinado setor. Isso pode ser tanto individual quanto coletivamente, se mais de um trabalhador estiver sendo afetado pelo mesmo risco, pela mesma condição. Então, é um direito fundamental a própria proteção à vida e à saúde e à integridade física. Então, é uma das cláusulas mais importantes, juntamente com
as demais cláusulas que compõem a nossa convenção, que tratam de medidas de proteção, de CIPA, de máquinas e equipamentos. As duas convenções são muito completas nesse aspecto da saúde e proteção ao meio ambiente do trabalho. Muito importante, né, doutora Helene? Porque esse acidente ocorre sempre nesse tipo de operação, que é a limpeza de recipientes que têm produtos químicos, e geralmente com trabalhadores terceirizados, né? Então, ter na convenção coletiva uma cláusula que dá condição para o trabalhador e trabalhadora da categoria recusar fazer um serviço que possa colocar em risco a integridade física é muito importante. E Hélio, gostaria de complementar ainda uma informação. O fato de serem trabalhadores terceirizados não quer dizer que a empresa não tenha, se ela não cumpre a mesma convenção coletiva, porém, na questão de saúde e proteção à integridade física, ela tem que cumprir uma enormidade de outras determinações constitucionais ou até mesmo legais. Então, nessa questão da proteção ao risco, né, contra o risco e a recusa ao trabalho perigoso, eu chamo a atenção que existe uma regulação na própria Constituição do Estado de São Paulo. Então, se uma determinada empresa se recusar a cumprir, porque a convenção não se aplica a um terceirizado, o trabalhador tem que estar consciente de que ele tem essa proteção que deriva da Constituição do Estado de São Paulo, que é uma norma aplicável a todos os trabalhadores de uma forma geral. Doutora Helene, obrigado pelos esclarecimentos. A gente volta semana que vem com mais um bloco, cuidando das questões dos trabalhadores, e que a doutora Helene faz parte com a gente aqui. E a gente vai continuar os desdobramentos desse grave acidente no polo petroquímico que já vitimou 2 trabalhadores da categoria dos químicos, que é do Sindicato dos Químicos do ABC, co-irmão nosso aqui nas ações. Muito obrigado, a gente se vê semana que vem e até o próximo nosso Sindiluta TV.